Você pediu e hoje eu te respondo. Não por acaso, não por sorte, não por insistência humana, mas porque chegou o tempo determinado por mim. Aquele momento que parecia distante, quase impossível de alcançar, hoje se materializa diante dos teus olhos. Não ignore este sinal. Fique aqui. Ouça cada palavra até o final, porque o que estou revelando agora pode ser a chave que transforma anos de silêncio em resposta viva. Não trate como mais uma mensagem. Este é o meu sopro direto sobre aquilo que parecia morto em tua história. Compartilhe isso com quem precisa de esperança e permaneça até o fim. Pois enquanto ouves, o milagre já se move em tua direção. Hoje eu entro nos teus bastidores, aqueles espaços que ninguém vê, mas que te consomem por dentro. Eu conheço os instantes em que colocas a cabeça no travesseiro e o coração insiste em dialogar com as tuas preocupações. Eu vejo quando sorris por fora e suportas por dentro. E é nesse terreno sagrado, íntimo e oculto que eu planto algo novo agora. Porque não é justo que continues vivendo como se estivesse só, carregando expectativas que parecem nunca serem alcançadas. Eu venho para virar a página, não com promessas humanas, mas com intervenção divina, não com palavras vazias, mas com cumprimento visível, não com demora, mas com manifestação real. E tudo começa enquanto ouves, porque enquanto ouves, eu ajo. Tu oraste por aqueles que amas. Intercedeste por aqueles que nem sequer reconhecem teu esforço. Sofreste calado por doenças que não mostram no corpo, mas corroem a alma. E mesmo quando tudo parecia estável, a ansiedade te apertava em segredo. Mas eu sou o Deus que não apenas escuta. Eu sou o Deus que desce ao vale para erguer os meus. Hoje, enquanto o mundo segue alheio ao teu clamor, eu venho te anunciar. Chegou a hora. E não apenas de consolo, mas de milagre. Não apenas de alívio, mas de reviravolta. Não é mais o tempo de esperar. É tempo de viver o que eu preparei. E por mais que tua fé tenha se desgastado, o pouco que resta é suficiente para que eu transforme tua realidade por completo. Quantas vezes tentaste manter tudo de pé, mesmo quando sentias o chão desmoronar sob teus pés? Cuidaste dos teus, mesmo quando ninguém cuidava de ti. Perdoaste, mesmo sem força. Amaste, mesmo sem retorno. E em tudo isso, eu estava observando. Porque nenhuma das tuas sementes caiu em solo infértil. Nenhum dos teus gestos de amor passou despercebido. Nenhuma lágrima invisível aos olhos humanos escapou ao meu olhar. E é por isso que hoje eu venho te recompensar. Porque o que tu plantaste em silêncio, eu faço florescer em público. O que tu suportaste em fé, eu torno agora em colheita abundante, não foi em vão. E agora é a minha mão que se move por ti. Há quem tenha zombado do teu tempo de espera. Há quem tenha menosprezado teu modo de viver, tua fé, tua forma de se doar. Alguns te julgaram fraco. Mal sabiam que era a tua resistência em mim que te sustentava. Mas eu nunca te deixei por último. Ao contrário, eu te guardei. Enquanto muitos buscavam atalhos, tu permaneceste no caminho. E hoje o caminho te leva ao milagre. Porque enquanto todos pareciam avançar, eu estava construindo um desfecho que não se compara. Não te igualei aos outros, porque o que tenho contigo é exclusivo. E por isso, o que eu farei agora em tua história será também único. Eu te preservo, para que agora eu te exalte. Sim, eu ouvi o teu clamor, mas mais do que isso, eu vi o teu coração. Vi quando estavas prestes a desistir. Vi quando foste até o limite e já não sabias mais o que dizer nas tuas orações. Vi quando só o silêncio sobrou. E foi nesse silêncio que eu desci, porque quando ninguém mais entendia tuas palavras, eu compreendi teus sentimentos. Quando nem tu sabias explicar o que sentias, eu já estava tocando tuas dores. E agora eu declaro com autoridade celestial: está feito. O que era necessário ser destravado, foi.
O que estava preso se move. O que era impossível se abre. Toma posse. Crê, porque o teu milagre não está vindo. Ele já começou. Lembra-te daquele diagnóstico que te tirou a paz. Daquela noite em que ficaste acordado, imaginando todos os desfechos possíveis. Pois hoje eu venho interromper esse ciclo de angústia. Aquela enfermidade que parecia te marcar para sempre será testemunho de cura. Aquele nome que tu anotaste para interceder, sim, aquele ente querido que parecia irrecuperável, verá meu toque, não porque tu mereces, mas porque eu sou bom. Não porque clamaste perfeitamente, mas porque eu conheço tua essência. Não porque fizeste tudo certo, mas porque a tua fé, mesmo frágil, tocou o meu coração. Então prepara-te, eu envio resposta, eu liberto, eu restauro. E tudo isso começa agora. Tu sentiste o peso do tempo. As promessas pareciam distantes. E aos poucos, foste te acostumando com a ideia de que talvez algumas respostas não fossem mais para esta vida. Mas eu não deixo promessas pelo caminho. Eu sou fiel para cumprir até o que tu esqueceste de pedir. Lembras daquela palavra antiga que um dia alguém te entregou? Pois eu não esqueci. E hoje eu venho trazer à tona o que parecia enterrado. A esperança que parecia vencida volta a respirar. A fé que parecia apagada se acende com vigor. O que era fragmento se junta. O que era sombra se ilumina. O que era espera se transforma em chegada. Porque eu sou o Deus que surpreende até os mais experientes em esperar. Não te deixes iludir pelas aparências. Muitos ao teu redor parecem estar bem, mas só eu conheço os bastidores de cada vida. E foi por isso que te mantive à parte em muitos momentos, para te proteger, para não permitir que a inveja te tocasse, para que não participasses de alianças que destruiriam teu propósito. Sim, houve isolamento, mas foi proteção. Houve silêncio, mas foi livramento. Houve portas fechadas, mas foi direção, porque agora, quando eu abro as portas certas, ninguém mais poderá fechá-las. Quando eu coloco meus anjos em movimento ao teu favor, nenhum mal prevalecerá. Tua hora chegou. E eu faço com que tudo coopere para que vejas com teus próprios olhos aquilo que antes tu só podias imaginar. Aquela oração que tu fizeste sem que ninguém soubesse, aquela súplica que guardaste para ti, aquela conversa no carro, aquele suspiro no quarto, aquele pedido entre lágrimas que nem chegaram a escorrer, está respondido. Eu fui ali, eu ouvi, eu senti, e agora eu ajo. Porque eu não me movo por barulho, mas por verdade, e a tua foi real. O teu pedido foi sincero. O teu coração foi inteiro. Por isso, eu me levanto a teu favor. Eu não atraso mais. Eu acelero. Eu não permito mais que tu vivas esperando apenas por alívios momentâneos. Agora, eu entro com mudança definitiva. E tudo que parecia rotina de dor se transforma em testemunho contínuo de restauração. Mas antes que o milagre se complete, eu te peço uma coisa. Permanece. Fica aqui. Não abandona essa palavra pela metade. Cada parte que revelo é um fio do tecido que estou costurando sobre tua vida. Cada segundo conta. E quanto mais ouves, mais eu opero. Não te desconectes. Permite que esta voz te envolva, porque ela é mais que som, é direção, mais que conforto, é autoridade. Compartilha esta mensagem com quem tu amas. Envia a quem precisa, pois há outros que esperam o mesmo milagre que tu estás recebendo agora. E há uma unção liberada sobre este ambiente, um mover que se intensifica quanto mais se compartilha. Não é coincidência, é propósito, e está acontecendo diante dos teus olhos. Eu estou presente nesse exato instante, onde tua alma suspira por respostas e teu corpo já começa a perceber um alívio que não sabe explicar. Não é ilusão, tampouco coincidência. É o início do que foi gerado no invisível, sendo revelado no teu agora.
E à medida que me escutas, eu dou forma ao que antes parecia apenas um sonho. Há uma atmosfera diferente neste momento. Algo se move em teu ambiente, porque eu me manifestei com propósito e não deixarei nada como antes. Tu conheces o peso da espera. Sabes o que é cuidar de todos, enquanto ninguém parece reparar em ti. Sabe o que é ser o apoio da casa, mesmo quando internamente te sentes prestes a ruir. Mas escuta, eu vi tua fidelidade silenciosa. E hoje, como um pai que honra cada gesto de amor escondido, eu entro com restituição. Não como o mundo promete, mas como só eu posso fazer. Porque eu restauro não só o que foi perdido, mas também o tempo que parecia desperdiçado. O toque que tu tanto clamaste sobre aquele que amas será visível. A restauração que parecia inalcançável já começou, mesmo que tu ainda não percebas por completo. Eu movo os bastidores, desfaço tramas que foram arquitetadas contra ti. Reescrevo finais que outros decretaram com desprezo. Eu sei o quanto tua alma cansou de se defender, o quanto teu coração se acostumou com ataques velados, mas agora eu mesmo sou teu escudo. E quem tentar te atingir encontrará a minha mão. Tu estavas no limite da esperança e ainda assim escolheu acreditar. Essa fé, mesmo trêmula, moveu os céus. Porque eu não procuro os mais fortes, mas os que mesmo fracos não soltam a minha mão. Por isso, neste exato momento, eu envio alívio ao teu espírito e cura ao teu corpo. Aquilo que parecia incurável será tratado pela unção que flui de mim. Nenhum diagnóstico tem a palavra final. Eu sou o Alfa e o Ômega, e a última palavra sempre será a minha. Presta atenção ao que acontece ao teu redor. Eu comecei a mexer em detalhes que tu julgavas imutáveis. Pessoas que antes ignoravam tua dor começarão a se sensibilizar. Portas que permaneceram trancadas por anos serão destrancadas com um simples toque. Eu movo corações, mudo rotas, inviabilizo o que te feriu para abrir espaço ao que te cura. E isso não será apenas uma fase, é um novo tempo, marcado por presença real e resultados sobrenaturais. Tu te sentiste esquecido em muitos momentos. Observaste outros recebendo conquistas enquanto tua vez parecia não chegar. Mas o que eu preparei para ti não é algo comum. Demorou, porque não era qualquer coisa, era especial, era separado, era celestial. E agora que chegou, tu verás a diferença. Não será apenas uma bênção, será um marco, um antes e um depois. Algo que ninguém poderá negar. Pois será tão evidente que até os incrédulos reconhecerão a minha mão sobre tua vida. Eu não chego apenas para resolver. Eu chego para renovar tua forma de ver o mundo. Porque houve dias em que até tua visão ficou turva, tua esperança murchou, teu entusiasmo se perdeu entre as obrigações do cotidiano. Mas agora eu coloco novos olhos em ti. Olhos que veem possibilidades onde antes havia bloqueios. Olhos que reconhecem o meu agir nas coisas simples, porque a tua alma não será mais levada pelo medo, mas conduzida por revelação e coragem. Algumas dores físicas que tu acostumaste a suportar silenciosamente, sem alarde, hoje começam a ceder. O toque que eu libero não apenas cura o visível, mas também aquilo que nenhum exame foi capaz de identificar. Porque eu sei onde está a raiz, onde tudo começou, e é ali que eu coloco minha mão agora. O que foi gerado por preocupação excessiva, por noites mal dormidas, por lágrimas engolidas, está sendo revertido pelo bálsamo da minha presença que te envolve neste instante. Eu sei que tua mente tem se cansado, que há dias em que tu te esqueces de coisas simples, não por desatenção, mas por sobrecarga. Por tantas responsabilidades que tu assumiste, muitas delas não eram tuas, mas mesmo assim carregaste para proteger os teus. E por isso eu venho também trazer ordem aos teus pensamentos, paz à tua memória, clareza à tua mente.
porque não basta te curar por fora. Eu quero renovar também teu interior, tua energia, tua motivação para continuar. Tu não estás envelhecendo no fracasso, tu estás amadurecendo na promessa. E há algo lindo sendo gerado a partir disso, porque enquanto muitos desistem com o tempo, eu faço o tempo se dobrar diante de quem permanece. E tu permaneceste, mesmo cansado, tu seguiste. Mesmo ferido, tu não paraste. E é por isso que hoje o tempo que antes parecia te atrasar será redimido. Eu multiplicarei teus resultados. E o que não chegou no passado, chegará agora em dobro, com honra e alegria. Eu creio no plano de Deus. E está escrito: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Essa promessa não é para os que gritam desesperados, mas para os que confiam e permanecem conectados à voz do Pai. E tu és um desses. Tu clamas não apenas com palavras, mas com atitudes, com gestos de amor, com escolhas certas, mesmo em meio a cenários difíceis. E por isso, hoje, tu ouves uma resposta que não será apagada. Tu não serás mais confundido, porque eu retiro o véu da dúvida e lanço luz sobre teus caminhos. Onde antes havia incerteza, agora haverá convicção. Tu não andarás mais por tentativa e erro. Tu serás guiado com sabedoria, com discernimento, com segurança. E isso impactará diretamente tua casa, tua família, tuas finanças. Porque quando a tua mente é alinhada com o meu espírito, tudo ao teu redor entra em harmonia. E tu sentirás essa mudança se refletir em cada área. Há pessoas sob tua responsabilidade que precisam de ti forte. E por isso, eu venho restaurar tua força interior. Não apenas para que tu continues sustentando os teus, mas para que também possas desfrutar do que eu estou te entregando. Tu não viverás mais apenas para cuidar dos outros. Tu serás surpreendido com cuidado vindo de onde tu menos esperavas. Porque eu estou levantando pessoas ao teu favor. Tu não mais caminharás sozinho. Eu cerco tua jornada com providência. O milagre que chega hoje não é fragmentado. Ele toca em múltiplas áreas ao mesmo tempo. Aquilo que começou como uma resposta espiritual se tornará também em transformação emocional, física e até financeira. Porque eu não opero pela metade, e o que eu faço é completo. Tu verás melhoras no corpo, mas também verás restauração em relacionamentos, clareza em decisões, direção profissional. Eu vou além do que tu pediste, porque tua entrega me tocou profundamente. Eu resgato tua identidade. A imagem que tu tinhas de ti mesmo estava distorcida pelos julgamentos alheios, pelas decepções vividas, pelas comparações silenciosas. Mas eu venho te mostrar quem tu és aos meus olhos. Alguém digno, valioso, importante para o plano maior. Tu não és o erro que cometeste, nem o fracasso que alguém te fez acreditar. Tu és fruto de uma escolha consciente do céu. E por isso, mesmo em meio a tudo que passou, eu continuo escrevendo tua história com honra. Tua casa será impactada. Eu visito cada ambiente e coloco paz onde havia tensão. Tu verás conversas difíceis se transformando em reencontros inesperados. Palavras que causaram afastamentos serão ressignificadas. Corações que estavam duros serão amolecidos. Porque onde eu chego, o amor volta a pulsar. O perdão se torna possível. A empatia floresce. E tudo aquilo que tu oraste para que acontecesse no lar começa a ganhar forma sob meus cuidados. Eu estou cuidando de quem tu ama. Mesmo quando tu não podes estar presente, eu estou. E não apenas observando, mas agindo, protegendo de acidentes, desviando do mal, blindando de ataques invisíveis. Porque tu me confiaste essas vidas, e eu sou fiel. Eu não deixo sem resposta o coração que intercede pelos outros com sinceridade. E ainda que alguns demorem a reconhecer, o milagre que eu realizo neles será testemunho também para ti. Tu verás,
e te alegrarás profundamente. Os dias em que tu sentias medo de sair de casa ou até de enfrentar certas situações estão sendo confrontados pela paz que eu te entrego. A paz que excede todo entendimento começa a invadir tua rotina. Tu perceberás que situações que antes te afligiam agora serão encaradas com serenidade. Eu te dou domínio emocional. Eu te capacito, porque a vitória que eu te prometo não vem apenas como resultado, mas como transformação de dentro para fora. Tu não estás preso ao passado. Aquilo que fizeram contigo, aquilo que te disseram, não define mais os teus próximos passos. Eu rasgo os rótulos que te impuseram. Eu quebro as palavras que tentaram te limitar. A partir de hoje, tua identidade não será mais moldada pelas dores, mas pela promessa. Tu és chamado por um propósito, e esse propósito começa a se revelar de forma clara. Tu não vagarás mais tentando entender teu lugar. Eu te coloco no centro da missão. Eu creio no plano de Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos 125, 1. Esse versículo é a confirmação de que tua fé não foi em vão. Mesmo nos dias em que tua confiança parecia balançar, eu te mantive firme. E hoje, como uma rocha que suportou a tempestade, tu permaneces de pé. E por isso, eu construo sobre tua fé um novo tempo, uma nova estação, uma nova manifestação do meu favor. Teu corpo será fortalecido. Aquela sensação de cansaço constante que parecia não passar, mesmo com descanso físico, será substituída por vigor. Eu restauro tua disposição. Tu voltarás a ter energia para fazer o que amas, para sonhar de novo, para viver com leveza. Porque tua saúde não será mais ameaçada por ansiedade ou desgaste emocional. O que antes era uma carga sobre teus ombros, agora se transforma em asas para te fazer avançar. Há um ciclo de limitações que hoje é encerrado. Aquilo que sempre parecia travar na mesma parte, o padrão de escassez que se repetia em tuas finanças, o bloqueio emocional que impedia tuas relações de avançarem, tudo isso começa a ser desfeito. Eu estou interrompendo repetições que te mantinham no mesmo ponto. E com esse rompimento virá fluidez. As áreas que antes eram difíceis passarão a fluir. E tu saberás que sou eu abrindo o caminho. Tu aprenderás a discernir com mais clareza. A confusão que te rondava em decisões importantes dará lugar à sabedoria. Eu alinho teus pensamentos com os meus. Teu discernimento será afinado e isso te evitará dores desnecessárias. Tu farás escolhas com segurança, com paz, com direção clara. E a cada passo, tu verás que eu estava ali, te guiando. Porque eu não apenas te envio, eu caminho contigo. Tu nunca mais andarás à mercê da dúvida. Eu trago de volta sonhos que estavam adormecidos. Aquilo que tu deixaste para depois, achando que já era tarde, começa a pulsar de novo no teu coração. Tu perceberás que ainda há tempo, que ainda há caminhos, e que aquilo que parecia esquecido será atualizado por mim. Porque quando eu ativo algo, mesmo que os anos tenham passado, eu restauro o vigor, eu devolvo a capacidade, e eu coloco diante de ti oportunidades que não se repetirão. Haverá alegria nos detalhes. Aquele riso que antes parecia forçado voltará a ser espontâneo. Tu voltarás a sorrir sem culpa, sem medo de perder o momento, porque a tua alegria não será mais interrompida por notícias ruins. Eu te dou estabilidade emocional, eu fortaleço tua alma. Tu sentirás prazer até nas pequenas conquistas, porque tudo aquilo que nasce do meu toque traz paz. E essa paz se espalhará em teu dia a dia como um perfume que não se apaga. Alguns relacionamentos serão renovados. Pessoas que tu já consideravas perdidas voltarão transformadas. Não será por tua insistência, mas pela obra que eu realizarei nelas.
Tu verás o que antes era motivo de dor se tornar fonte de testemunho. E a reconciliação não será apenas superficial, será profunda, genuína, restauradora. Porque eu não restauro só o que se vê. Eu restauro o que sustenta o amor. Eu reconstruo os alicerces que foram abalados. Teu olhar será outro. Tu não enxergarás mais a vida com os olhos da decepção, mas com os olhos da fé. Eu mudo teu foco. Tu pararás de esperar o pior, porque começarás a esperar o melhor de mim. E essa mudança na tua visão influenciará tudo ao redor. Até as circunstâncias responderão à tua nova expectativa. Porque quando tu crês no bem, o bem se manifesta. E o bem que eu preparo para ti ultrapassa qualquer limite humano de entendimento. A provisão que antes vinha com esforço dobrado, agora virá com graça. Tu não te verás mais sufocado por contas, por prazos, por pressões financeiras. Eu te ensino a administrar, eu abro portas, eu conecto pessoas certas. Tu não dependerás mais de soluções temporárias. Eu estabeleço uma fonte estável. E o que antes era escassez se tornará abundância. Não para ostentar, mas para viver com dignidade, para abençoar, para multiplicar o bem ao teu redor. Tu não serás mais alguém que sobrevive, tu viverás. E viver com plenitude não é ausência de desafios, é presença de sentido. E isso eu te dou agora, sentido. Tu compreenderás o porquê de tanto tempo de espera, o porquê de certos nãos, o porquê de algumas pausas, e tudo começará a fazer sentido. Porque eu sou o autor da tua história, e não há capítulo perdido quando eu estou escrevendo. Cada detalhe contribui para o desfecho glorioso que está próximo. Hoje, enquanto tu escutas, tua alma recebe cura. Aquela sensação de estar sempre em alerta, como se algo estivesse para dar errado a qualquer momento, começa a cessar. Tu serás livre dessa tensão, livre dessa vigilância interior constante. Tu descansarás. E não será um descanso qualquer, será descanso em mim. Tu não viverás mais como quem espera o pior. Tu andarás como quem já recebeu o melhor, porque o teu milagre já começou, e ele não será interrompido. Tu não precisas mais caminhar com os ombros curvados pelo peso da expectativa frustrada. O que antes te oprimia começa a perder o poder sobre tua mente. A lembrança de portas fechadas será substituída por gratidão pelas janelas que eu abrirei, e não serão pequenas. Eu tenho preparado acessos que ninguém poderá impedir. Estás prestes a experimentar o que muitos julgaram ser improvável. Porque o que eu liberei sobre ti vem com selo eterno, não se rompe com o tempo. Cada vez que tu te sentiste despreparado, inseguro ou insuficiente, eu estava ali te sustentando por dentro. A tua fragilidade nunca foi um problema para mim, porque é nela que eu me aperfeiçoo. O que tu consideravas limitação, eu chamo de oportunidade. Porque quando tu reconheces tua dependência, eu me torno tua força. E é essa força que começa a se levantar em ti agora. Uma coragem que não brota da carne, mas do espírito, e te fará avançar com firmeza. As noites em que te deitaste e pensaste que não suportarias mais, foram registradas no meu altar. E foi nessas madrugadas silenciosas que eu derramei graça sobre tua vida. Tu não percebeste, mas em cada amanhecer, eu estava renovando teu ânimo. O simples fato de ainda estares de pé hoje é a prova de que não foste esquecido. Eu sustentei teu respirar. E agora, preparo o terreno para que tu vejas com os próprios olhos o que antes só podias crer em fé. Tu não serás mais dominado pelo medo do que está por vir. A insegurança sobre o futuro começa a ser dissolvida pela certeza de que eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu não és conduzido por estatísticas, diagnósticos ou probabilidades humanas. Tu és guiado por promessas, e promessas não falham.
Aquilo que eu determinei sobre tua jornada não está à mercê das mudanças do mundo. Eu sustento tua caminhada com propósitos que são maiores que qualquer obstáculo. Eu sei o quanto tu desejas ver tua família restaurada, não somente livre de conflitos, mas unida em paz verdadeira. E é isso que eu estou operando. Tuas orações, teus jejuns, tuas lágrimas escondidas diante de mim não caíram no vazio. Estou visitando corações que pareciam distantes. Estou quebrando barreiras emocionais, desfazendo mal-entendidos, curando feridas antigas. O ambiente onde antes havia frieza será transformado em lugar de calor e reconciliação. Tu ouvirás pedidos de perdão sinceros. Palavras que pareciam impossíveis de serem ditas, finalmente sairão de bocas que antes só emitiam silêncio ou dureza. Eu movo o coração do homem como águas em minhas mãos. E o que tu consideravas intransponível será tocado por compaixão. A humildade se levantará onde antes havia orgulho. E tu saberás que não foste tu quem convenceu. Foi o meu Espírito agindo com poder onde tu apenas plantaste com fé. Teu nome será lembrado com honra. Aquele que foi apagado de memórias, deixado de lado em celebrações, esquecido por conveniência, será agora exaltado por relevância. Não por vaidade, mas por justiça. Eu farei questão de mostrar que teu valor não estava na visibilidade, mas na verdade. E a verdade que tu carregaste em silêncio, sustentando vidas, será agora reconhecida. Tu serás voz de sabedoria, referência de integridade, coluna entre os teus. Haverá dias em que tu perceberás a leveza voltando aos poucos. Nada forçado, nada repentino. Apenas a vida sendo devolvida no ritmo exato da cura. Os sorrisos voltarão com sentido. A esperança deixará de ser apenas um desejo e se tornará certeza. E quando te deres conta, estarás vivendo aquilo que um dia parecia impossível. Não como quem venceu por sorte, mas como quem foi sustentado pela mão de um pai que nunca desiste dos seus escolhidos. Eu creio no plano de Deus. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Essa promessa se encaixa em cada detalhe do que estou realizando em tua vida agora. E não se trata de ilusões ou expectativas humanas, mas de um plano construído com amor, detalhe por detalhe, desde o ventre, onde tudo começou. Há feridas emocionais que tu nunca verbalizaste, mas que eu conheço por completo. Momentos em que teu valor foi posto à prova, tuas palavras foram desconsideradas, tuas intenções mal interpretadas, e ainda assim tu escolheste calar, amar, seguir. Esse silêncio também foi louvor. Essa escolha de não retaliar também foi adoração. Eu vi. E agora eu devolvo com cura, com reconhecimento e com uma paz que não depende de validação externa para se sustentar. Tu não precisarás mais mendigar atenção ou reconhecimento. As pessoas certas começarão a te encontrar, e não porque tu mudaste quem és, mas porque agora eu revelei tua essência aos que têm olhos para enxergar. Haverá conexões divinas, amizades sinceras, relacionamentos leves, alianças construídas com base em verdade e propósito. O que antes era solidão, agora será convivência saudável. Tu terás com quem contar e isso será fruto da minha fidelidade. A semente que plantaste em cada gesto de amor, mesmo quando ignorado, florescerá. O bem que fizeste em silêncio agora frutifica publicamente. E não porque tu buscaste glória, mas porque eu recompenso o oculto. Tu semeaste com lágrimas e colherás com celebração. Porque em cada pequena atitude eu via um altar. E o que se constrói em altar nunca se perde. Eu honro quem ama com constância. E tu verás o resultado dessa constância desabrochar diante dos teus olhos.
Eu também estou cuidando da tua saúde emocional. Aquela oscilação interna, o sentimento de descontrole em certos dias, a exaustão que vinha mesmo sem razão aparente, tudo isso está sendo tratado por mim. Eu resgato tua estabilidade. Tu voltarás a sentir prazer em coisas simples, segurança em tuas decisões e entusiasmo por acordar a cada manhã. Porque tua mente é solo sagrado. E eu habito nela com paz, não com tormento. A vergonha que tentaram impor sobre tua história será revertida em honra. Palavras que te diminuíram, que questionaram tuas escolhas, que zombaram da tua fé, cairão por terra. Porque eu mesmo defenderei teu nome. E quando eu defendo, nenhuma acusação prospera. Tua história não será marcada por tropeços, mas por recomeços. Eu te dou uma nova narrativa. Não baseada nos erros que cometeste, mas na graça que recebeste. Algumas oportunidades que pareciam ter passado agora retornarão de maneira inesperada. Eu trago de volta projetos antigos com nova roupagem. O que tu pensaste que havia sido cancelado estava apenas sendo preparado. E agora, com tua maturidade atual, tu saberás como conduzir o que antes não estava pronto. O tempo da colheita chegou. E eu te dou mãos firmes, mente clara e coração fortalecido para administrar cada nova porta que se abre. Tu serás instrumento de cura na vida de outros. Aquilo que um dia te feriu agora se tornará ferramenta para levantar quem está caído. Eu não desperdicei tuas dores. Transformei cada uma em compaixão. E agora, com sabedoria que não se aprende em livros, tu serás resposta onde há silêncio. Consolo onde há abandono, direção onde há confusão. Porque quem foi curado por mim carrega uma autoridade que as palavras humanas não explicam. Tu olharás para trás e compreenderás que nada foi em vão, que mesmo os dias mais difíceis fizeram parte de algo maior. E essa compreensão trará descanso ao teu coração. Tu não carregarás mais o peso do arrependimento, mas o alívio do propósito. O tempo não te foi tirado, foi devolvido com multiplicação. Cada fase da tua vida, até as mais dolorosas, agora se alinham para formar um testemunho que será referência para muitos. Haverá testemunhos vindo de onde tu não esperavas. Pessoas pelas quais tu intercedeste, sem que elas soubessem, agora virão até ti para contar o que Deus fez. Tu ouvirás palavras como: agora eu entendo, obrigado por não desistir de mim. E tu perceberás que tua fidelidade silenciosa foi resposta mais poderosa que qualquer discurso. O que tu plantaste em oração florescerá em transformação visível. E isso fortalecerá ainda mais tua fé. As circunstâncias que hoje te preocupam tanto não permanecerão assim. Eu já estou ajustando o que precisa ser corrigido. Nada escapa ao meu olhar. E quando eu opero, eu faço por inteiro. Tu não viverás mais entre altos e baixos emocionais. Eu te dou constância. E essa constância virá da certeza de que tua vida está segura em minhas mãos. Tu não serás mais refém do imprevisto. Tu viverás guiado por direção e amparado pela minha presença. Prepara teu coração para viver dias de novidades. Eu farei o novo brotar em áreas que estavam secas há anos. Tu experimentarás sensações que pareciam esquecidas. O prazer de sonhar, de planejar, de acreditar outra vez. Porque o milagre não é apenas o que se vê fora. O verdadeiro milagre começa dentro. E o que estou fazendo em ti será maior do que tudo que tu já imaginaste. Tu saberás que sou eu, porque será tão perfeito que nada mais explicará. A cura que começou em ti não se limitará ao invisível. Ela se refletirá nos teus relacionamentos, nos teus hábitos, na tua maneira de olhar a vida. Tu não viverás mais com receio de esperar algo bom. O trauma da decepção antiga não terá mais domínio sobre tuas expectativas. O teu coração será leve, mas não ingênuo, forte, mas não endurecido, sensível ao que é de Deus e blindado contra o que tenta corromper a paz que eu depositei em ti. Quando olhares para trás,
tu não verás mais um rastro de perdas. Verás um caminho construído por renúncias que deram frutos eternos. O que parecia retrocesso foi, na verdade, lapidação. Cada fase difícil te deu musculatura espiritual. Cada noite silenciosa te fez sensível à minha voz. Hoje, tu estás mais preparado. Não porque tudo foi fácil, mas porque em tudo eu estive contigo. E essa convicção te tornará inabalável diante do que antes te paralisava. Não temas mais o amanhã. Tu não foste criado para sobreviver a cada dia com medo do que virá. Eu não te coloco de pé para te deixar à mercê da sorte. Teu futuro já está sob meus cuidados. E o que eu construo adiante será ainda maior do que aquilo que tu já viveste. Eu multiplico tua capacidade, eu sustento o teu caminhar. E o que está por vir trará respostas que acalmarão as perguntas mais antigas que tu carregavas em silêncio. Tu notarás que teu ambiente interno se organiza. Aquela agitação da mente, os pensamentos sobrepostos, a sensação de que nada fazia sentido, começarão a se dissipar. Tu experimentarás uma clareza nova, como se as janelas da tua alma fossem abertas. Eu resgato tua lucidez emocional, e com ela virá leveza para decidir, paz para esperar e direção para agir. Tu perceberás que até tua respiração se tornará mais serena, e isso será sinal de que a paz venceu. Eu vejo o quanto tu guardaste sentimentos para não ferir os outros. Tu foste consolo, mesmo precisando de consolo. Acolhimento, mesmo carente de abraços. Eu não ignorei isso. E agora eu preparo pessoas que te retribuirão esse amor com autenticidade. Tu não viverás mais tentando merecer afeto. Tu receberás amor sem cobrança, sem exigência, sem condição. Porque o amor que eu planto é puro, e onde há pureza, há segurança. E tu viverás isso com plenitude. A responsabilidade que tu carregas é grande, mas eu não te deixo só. Tu tens sido pilar de muitos. E agora eu reforço tua base. O que sustentava os outros começa a ser sustentado por mim. Tu não precisarás mais esconder teu cansaço por medo de decepcionar. Eu reconheço teu esforço e por isso te dou suporte. Tu sentirás que não está mais lutando sozinho. Que tua estrutura emocional está sendo renovada, porque quem sustenta os outros também precisa ser amparado. Eu sei que em alguns momentos tu quiseste desaparecer, apenas para descansar do peso da expectativa alheia. Mas eu te digo, não precisas fugir para encontrar alívio. Eu sou o teu esconderijo. Em mim, tu encontrarás o descanso que teu corpo não consegue alcançar. Eu te envolvo com meu cuidado, te escondo das acusações invisíveis e te fortaleço na intimidade. Tu voltarás a sorrir sem ter que disfarçar tua exaustão. Porque em mim tua alma encontra refúgio seguro. Aquilo que parecia estagnado será reativado. A área que tu consideravas fechada, aquela oportunidade que parecia enterrada, tudo isso está sendo revisitado pela minha graça. Não há tempo perdido quando eu decido agir. E o que tu não viu florescer antes, florescerá agora com ainda mais beleza. Tu reconhecerás que valeu a pena esperar, mesmo sem entender. Porque cada aparente pausa foi, na verdade, o tempo exato para que a colheita viesse no seu melhor estágio. Eu creio no plano de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37:5. Não é apenas uma promessa, é uma realidade que já se cumpre. Entregar não é desistir, é confiar. E tu tens confiado mesmo quando tudo gritava contra a tua fé. Agora, o mais de Deus começa a se revelar. O que tu não controlas, eu domino. E o que tu não sabias como resolver, agora é resolvido pela minha mão. Basta continuar ouvindo, porque eu estou operando. Tua fé será restaurada em níveis que tu nem imaginavas mais alcançar. Não será aquela fé apenas de palavras, mas aquela que move tua rotina, que muda tua forma de pensar, de planejar, de reagir. Tu não serás mais refém das tuas emoções.
Eu te dou domínio, equilíbrio, sabedoria. Tua fé será prática e por isso os resultados também serão visíveis. O que antes te arrancava a paz, agora será encarado com autoridade, porque a fé madura não se abala diante da ameaça. Tu não serás mais o último a receber. Aquela sensação de que todos à tua volta são alcançados enquanto tu permaneces à espera será trocada por uma experiência real de ser favorecido. Eu não te esqueci na fila, eu te preservei do ruído, e quando chegou o tempo certo, eu te coloquei no centro do milagre. E esse é o tempo. Não te acostumes a viver com escassez afetiva, emocional ou espiritual. Eu te chamo a experimentar o banquete preparado para ti. Tu caminharás com segurança pelos lugares onde antes hesitavas em pisar. Aquilo que antes parecia território hostil, agora será campo de conquista. Eu removo o medo de errar, e em seu lugar coloco confiança. Tu serás surpreendido pela fluidez com que as coisas acontecerão, porque agora eu estou abrindo caminhos que antes estavam bloqueados, e onde tu achavas que teria que lutar para entrar, eu te darei acesso livre, com paz, com confirmação, com clareza. Os próximos dias trarão respostas que não virão por palavras, mas por evidências. Situações que te confundiam começarão a se esclarecer. Pessoas que estavam em dúvida quanto a ti começarão a enxergar tua verdade. E tu não precisarás se defender. Eu mesmo serei teu defensor. O silêncio será tua resposta mais poderosa. Porque quando eu decido justificar alguém, não há voz contrária que prevaleça. E tu verás isso acontecer diante dos teus olhos. Tu sentirás prazer de novo naquilo que um dia te cansou. Eu renovo tua motivação. A apatia que te acompanhava será substituída por entusiasmo. Tu levantarás com ânimo, terás vontade de criar, de organizar, de sonhar, e essa mudança não será superficial. Será uma renovação profunda que tocará até tuas atividades mais simples. Porque quando eu restauro a alma, tudo à volta se torna mais leve, e a vida volta a pulsar com propósito em cada gesto. Teus dons serão reavivados. Aquilo que estava adormecido por causa do cansaço emocional, agora será reacendido. Eu desperto tua sensibilidade, tua criatividade, tua intuição espiritual. Tu voltarás a perceber o que eu estou fazendo ao teu redor, porque os dons que eu dei não foram descartados, foram guardados até o momento certo. E agora eu os ativo novamente, para que tu vivas com plenitude e saibas que nada foi perdido, tudo foi preparado. Há bênçãos que estão sendo liberadas através da tua obediência. A escolha de continuar, mesmo quando tudo em ti queria parar. O gesto de amar, mesmo sem retorno. O perdão dado, mesmo sem pedido. Tudo isso está gerando frutos, e esses frutos não virão só para ti, mas também para aqueles que convivem contigo. Tu serás canal de bênçãos, porque onde tu permaneces, eu estabeleço meu reino. E onde meu reino chega, tudo se alinha, tudo floresce, tudo transforma. Tu perceberás que os ciclos negativos que se repetiam com frequência agora cessam. Aquilo que antes voltava como padrão de sofrimento, agora se rompe. Eu quebro cadeias emocionais e espirituais. Tu não viverás mais prisioneiro de memórias, nem será guiado por experiências antigas. Eu escrevo uma nova página. Tu não és o que te feriu. Tu és o que eu estou curando. E essa identidade renovada te fará caminhar com leveza, com firmeza, com esperança. A restauração que começou em ti será visível para todos que te cercam. Tu não precisarás anunciar mudança, ela será notada pela paz no teu olhar, pela firmeza nas tuas palavras, pelo brilho novo que brotará do teu semblante, porque a cura que eu faço transborda, e quem conviver contigo sentirá esse transbordar. Tu serás testemunha viva de que eu ainda faço milagres.
E por tua vida, muitos serão inspirados a crer novamente. Tu serás resposta onde havia dúvida. Nada do que tu passaste foi desperdício. Eu resgato cada capítulo da tua história e o uso para ensinar, para fortalecer, para transformar. Tu olharás para as marcas e verás graça, verás sabedoria, verás crescimento. Eu transformo dor em ponte. Tu atravessarás com leveza por lugares que antes te feriam. Porque agora tu entendes que eu não te deixei só. Eu te conduzi, passo a passo. E agora, tu vives não mais como quem foi vencido, mas como quem foi preparado. E assim, tua vida entra em um tempo novo. Um tempo onde o que é invisível começa a se tornar concreto. Onde o que era promessa se torna realização. Onde o que era silêncio se transforma em direção clara. Porque quando eu falo, não é só para consolar, é para cumprir. E tudo que tu ouviste até aqui começa a se manifestar, não apenas no teu entorno, mas dentro de ti. O milagre já começou. E nada poderá impedir o que eu decidi liberar sobre tua história. Tu já não precisas buscar em todos os lugares por respostas. Elas estão sendo colocadas dentro de ti. Eu mesmo sopro direção em tua consciência, clareza em teus sentimentos, entendimento em meio ao que antes era apenas confusão. Tu perceberás que as decisões certas não virão mais por pressão, mas por revelação. Porque quando eu assumo a liderança do teu coração, até os passos mais difíceis se tornam leves e as escolhas mais delicadas se tornam seguras. A paz chegando antes mesmo da solução. Isso não é contradição, é antecipação. Eu não espero o problema ser resolvido para derramar a tranquilidade que tu precisas. Eu derramo agora. Porque a paz que eu dou não depende do que tu vês, mas do que tu crês. E tu tens crido, mesmo quando tudo ao redor apontava na direção contrária. Por isso, receba essa paz como um presente. Tu vais sentir essa calmaria invadir os teus dias com uma intensidade que surpreende. Eu honro os que continuam mesmo sem aplauso. Tu tens feito muito mais do que os outros sabem. E mesmo sem reconhecimento, tu não paraste. Eu vi cada gesto de amor escondido, cada socorro silencioso, cada oração feita no íntimo. Agora chegou o tempo em que o oculto será honrado. Aquilo que tu fizeste em silêncio será motivo de alegria pública. E não será para tua vaidade, mas para que todos saibam que eu vejo o que ninguém vê e recompenso além do que esperam. Não é tarde para recomeçar. Mesmo que as estações tenham passado, que os anos tenham se acumulado, o que eu preparo para ti ainda está de pé. Não foste deixado para trás, foste preservado. Enquanto alguns correram sem direção, eu te ensinei a esperar. E agora, enquanto outros se perdem em caminhos que parecem promissores, tu receberás direção clara. Porque mais vale um passo comigo do que 1000 sem meu sopro. E teu próximo passo será o mais importante. A ansiedade que te acompanhava como sombra começa a se dissipar. Não por controle humano, mas por intervenção divina. Tu sentirás que não precisas mais antecipar dores, nem viver sempre na expectativa do pior. Eu cuido do que está por vir. E quando tu confias em mim, teu coração se acalma. Não porque as perguntas cessam, mas porque eu sou suficiente mesmo quando as respostas não vêm. Tu respirarás com alívio, e esse alívio será constante. Eu creio no plano de Deus, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Nem tudo o que viveste foi bom, mas tudo será transformado em bem. Essa é a força da promessa. Eu não retiro os pedaços, eu os reúno. O que parecia separado agora se encaixa. E a obra que parecia interrompida revela sua beleza justamente na parte que foi mais dolorosa.
Há vozes que tentaram calar teu espírito, pessoas que diminuíram teu valor com palavras frias, olhares cortantes, desprezos repetidos. E mesmo assim, tu continuaste com teu coração inteiro. Eu vi isso. Agora, essas vozes perdem força. Eu as silenciei. Porque quando eu resolvo exaltar alguém, nenhum argumento contrário prevalece. E tua exaltação não virá de imposição, mas de evidência. Será impossível não notar o que eu farei através de ti. Tu começarás a enxergar beleza onde antes havia apenas rotina. Aquilo que parecia mecânico se tornará fonte de gratidão. Porque o olhar curado enxerga graça, onde o olhar ferido via apenas obrigação. Eu renovo tua perspectiva, eu reorganizo teus sentidos, e assim, o que antes era apenas mais um dia se transforma em um novo começo. O comum será extraordinário quando percebido com os olhos da fé. E essa fé já está sendo ativada dentro de ti. A restauração do teu interior será percebida até no teu corpo. A tensão constante começará a desaparecer. Tu te sentirás mais leve, mais disposto, mais presente. Porque quando a alma se cura, o corpo responde. Tu te levantarás com outra energia. Tu te moverás com outra intenção. Haverá brilho onde antes havia exaustão. E isso não será uma fase, será uma nova maneira de existir. Tu te redescobrirás e perceberás que há muito mais dentro de ti do que te disseram. As memórias dolorosas que ainda te visitavam com frequência começarão a perder espaço. Eu não apenas alivio as lembranças, eu redimo a história. Aquilo que te fazia recuar agora será usado como impulso. Porque tu não serás mais vítima do que passou. Serás testemunha do que superei contigo. E cada vez que olhares para trás, verás o quanto eu estive ali, mesmo nos dias em que tu achavas que tinha sido esquecido. Eu nunca me ausentei. Eu apenas te preparava. Há promessas antigas que agora ressurgem com vida nova. Tu até pensaste que elas haviam expirado, que haviam sido canceladas pelo tempo, mas a promessa verdadeira não tem data de validade. Ela amadurece. E a que eu fiz amadureceu no tempo certo. E esse tempo chegou. Tu não viverás mais de expectativas frustradas, mas de promessas cumpridas. E quando isso acontecer, tu reconhecerás cada detalhe como parte do plano. E não haverá mais dúvida sobre a origem. Tua voz voltará a ser usada com autoridade. Não com gritos, mas com firmeza. Tu falarás e as pessoas escutarão. Porque tua experiência carrega verdade. Não será teoria, será vida vivida. E quem viveu o que tu viveste tem autoridade para transformar ambientes. Eu coloco palavras certas em tua boca. Tu serás ponte onde havia muros. Tu pacificarás conflitos com sabedoria. E tu verás que não precisas de palco, apenas de coragem, porque tua verdade já brilha. As portas que se fechavam continuamente começarão a se abrir sem esforço. Tu vais perceber que não se trata mais de insistência, mas de liberação. Quando chega o tempo de Deus, as portas se abrem pelo mover, não pela força. E o que antes exigia luta, agora virá com fluidez. Porque eu preparei o ambiente, e o que é teu virá, não por acaso, mas por cumprimento. Não por coincidência, mas por legado. Tu não correrás atrás, serás alcançado pelo que eu prometi. Haverá reconciliações que tu nem imaginavas mais possíveis. Pessoas que pareciam ter se perdido completamente encontrarão o caminho de volta. E não será por pressão, será por transformação. Porque quando eu restauro, eu toco primeiro onde ninguém pode tocar, no coração. E quando o coração muda, tudo muda. Não te assustes com reencontros que parecem improváveis. Eles acontecerão e serão leves, porque tudo que eu restauro, eu também pacifico. As tuas lágrimas não foram ignoradas. Elas não caíram no vazio. Elas regaram o solo onde tua promessa foi plantada. E agora esse solo começa a florescer.
Tu começarás a ver os primeiros sinais, os pequenos brotos. E mesmo que pareçam frágeis, eles são firmes, porque foram gerados pela fé. E a fé verdadeira, mesmo pequena, carrega força para mover montanhas. E as tuas montanhas começarão a se mover, não por esforço, mas por autoridade espiritual. Tu não precisarás mais explicar tua caminhada. Eu mesmo validarei cada escolha que tu fizeste em obediência. As pessoas verão os frutos, verão a coerência entre tua fé e teu caminho. E quem antes duvidava, passará a respeitar.